Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. Um relatório da consultoria App Annie indica que em 2021 os usuários brasileiros de internet passaram em média mais de 5 horas e meia por dia usando um smartphone. Grande parcela desse público é formada por jovens. Para falar um pouco sobre os reflexos desse comportamento, o JR Mundo conversa hoje com o professor, neurocientista, chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, professor Fabiano de Abreu. Seja bem-vindo aqui ao JR Mundo, professor. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. E antes do nosso bate-papo, vale lembrar que o JR Mundo tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas digitais da Record TV. Professor, eu vou começar perguntando aqui, tô vendo que você está num carro, está em deslocamento de um lugar para o outro, não está nem no Brasil, é isso? Eu estou em Portugal, nesse exato momento estou no Porto, mas é que eu tive que ir no aeroporto levar minha mãe, e aí eu até pedi desculpa à sua produção, eu falei: "Olha, eu vou fazer do carro, tem problema?" Ela: "Não, não tem problema não, então tá tudo bem", né. Eu Tá, estou seguro aqui dentro, né, tá tudo é um certo, estúdio, o carro é um estúdio. até porque a qualidade da internet é muito boa aí. É um 5G real, é um 5G que realmente funciona o tempo todo 5G. Eu já fiz vários programas de televisão do celular, da internet e tranquilamente. Outro dia eu estava em Paris, na França, né, e eu precisei participar de um programa de televisão urgente ali, um encaixe, né, que eu tive que participar. Pronto, com a internet ali na França mesma de Portugal, lá. E funcionou perfeitamente. Professor, você acha que esse número é preocupante, essa quantidade de horas? A gente passa mais de 5 horas e meia por dia no smartphone, conectado na internet, e grande parte desse público é formado por crianças e adolescentes. Isso te preocupa? Isso me preocupa muito e é previsto. Eu publiquei em 2018 um estudo que dizia que o mau uso da internet está deixando as pessoas menos inteligentes. E quando iniciou a pandemia aqui na Europa, em que obviamente eu já sabia que ia para o Brasil, eu logo disse para tomar cuidado, porque ia aumentar os danos causados pelo esse excesso de uso de internet, que está vinculado à rede social, obviamente. Por quê? Porque o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. São dados da OMS. Dados de 2019, 2018, já tinham esses dados. Uma sociedade muito ansiosa por vários fatores, entre eles a violência. E a diferença social, a diferença econômica, né, a conurbação, o excesso de pessoas em grandes cidades, tudo isso aumenta a ansiedade. E aumenta também o consumo de internet, porque a pessoa vai buscar na rede social a dopamina, o neurotransmissor da recompensa, para poder fazer o quê? Sentir a sensação boa. A rede social é um caminho rápido, fácil, dinâmico de você liberar esses neurotransmissores da recompensa e se sentir bem. Como é que o uso exagerado de internet pode afetar no amadurecimento biológico até dessas crianças e dos adolescentes? Além do emocional, claro. Exatamente, a maturidade cerebral. Por quê? A região frontal do cérebro, ele é a última a se formar. E ela só acaba de se formar até os 30 anos de idade, a depender do indivíduo. Olha isso. E é essa região da inteligência, tomada de decisão, prevenção, criatividade, memória de trabalho, está tudo aqui nessa região. Então, se você não desenvolver essa região do cérebro bem desenvolvido, logo você vai ficar menos inteligente e vai ter um menor controle emocional, porque é essa região que controla essa outra região da emoção. Ela faz o controle emocional. Então, esse excesso de uso de redes sociais e o vício do ciclo da dopamina, que você tem a recompensa, aí aumenta a ansiedade para mais recompensa. Fora isso, você tem um desfoque, porque você não tem foco atencional. Você tem ali uma adaptação do cérebro a não buscar informação. Você não está reforçando os seus neurônios, logo, quando você não utiliza, não reforça, você atrofia. Então, você tem uma região mais atrofiada, menor, então você tem menos inteligência para poder tomar suas decisões. O prejuízo é mais emocional
Ou essa inteligência que você diz é de raciocínio lógico, ou é uma questão de sentimentos, de como expressar os sentimentos? Os dois. Você tem uma diminuição da inteligência, como eu disse, região de tomada de decisão, prevenção, criatividade, memória de trabalho, controle emocional, a inteligência, a lógica, o raciocínio lógico. Às vezes você vai conversar com um jovem hoje e você pensa, pô, qual é a lógica no raciocínio dele? Por que ele é tão incoerente? Porque essa região não está tão bem desenvolvida. Você precisa, para desenvolver, você precisa ler muito, estudar muito, passar pelas etapas, passar pela neuroplasticidade cerebral. Vai diminuir o hipocampo. Sabe o que é o hipocampo? É quem transforma a memória de curto prazo em longo prazo. E ele fica menor, fica danificado. E professor, não tem muito como voltar atrás, né? A gente está num mundo cada vez mais virtual. Hoje a gente tem o metaverso. Qual que é a sua opinião sobre o metaverso? A opinião do metaverso é que vai piorar ainda mais. O que, que a gente tem que fazer? Já que tem que se adaptar ao metaverso, tem que colocar leis, regras, porque tem que ter um equilíbrio. Uhum. Nos últimos anos também se falou muito sobre a violência que alguns videogames, por exemplo, podem despertar em algumas crianças, em alguns adolescentes. Você acha que o grau de violência desses videogames tem influenciado bastante no comportamento desses jovens? Ajuda, mas a gente tem que levar em consideração fatores, né, fatores genéticos, por exemplo, crianças que já têm, pensão, por exemplo. Às vezes a criança que já nasce com psicopatia, aí ela vai e joga esses joguinhos e aquilo incentiva para que ele cometa um ato violento. A gente vê vários casos nos Estados Unidos, por exemplo, que tem influência do videogame. O videogame, ele é bom para desenvolver o QI humano, mas a depender do jogo que você joga. Jogos de estratégia, jogos que desenvolvam o cérebro e que não te influenciem, ok. Mas o jogo que vai te influenciar é a violência, se você tiver uma tendência e não tiver uma boa educação, pode influenciar. A gente tem falado bastante dos aspectos negativos, mas a gente não pode esquecer dos positivos, né, também do uso da internet. A educação, por exemplo, a internet tem ajudado bastante, principalmente a gente viu agora na época da pandemia, como foi importante. O senhor mesmo estava falando que o senhor dá aula online. Qual que é a importância da internet para a educação? Olha, eu me sinto até um chato às vezes, porque eu falo de tantas coisas negativas, eu fico pensando, "Olha, deve ser muito chato, as pessoas pensam que eu sou muito chato. Mas é que, na realidade, a internet tem coisas boas, mas as pessoas não estão entrando nas coisas boas. Você ter um ensino online, isso é maravilhoso. A educação online, pô, abriu portas, fronteiras, que não tem ideia. Eu não paro de estudar, né. Eu já tenho meu pós-PhD e mesmo assim não paro de estudar. Eu estou fazendo agora um curso na Universidade de Chicago. E aí eu consigo, né, não tem fronteira, eu consigo buscar conhecimento em outros lugares, em outros países. Isso é maravilhoso. Outra coisa, eu tenho acesso a artigos científicos, aos estudos publicados, e eu estudo através deles. Mas isso é uma iniciativa minha de estudar. Uma criança e um jovem, ele toma essa iniciativa de estudar ou ele entra na internet para ficar somente na rede social? Aí está o problema. Como é que os pais podem administrar, então, isso? Quer dizer, tem os lados positivos da internet. Hoje você não pode alienar o seu filho do uso da internet, mas também tem essas questões negativas, às vezes até um risco que aquele adolescente ou aquela criança pode ter dentro de casa até, né? Como é que a gente pode equilibrar isso? Aí está eu de novo sendo chato, né, causando impacto nas pessoas que estão assistindo. Você tem que escolher. Ou você educa agora, para não ter problema depois, ou você se safa da criança que te pede atenção, dando o celular na mão dela e deixando ela se entreter ali na rede social, etc. E depois você pode ter um problema para cuidar. Então, se você tem uma tendência a ter vício, a rede social ela não deixa de ser um gatilho para que mais tarde você mergulhe no vício. Então hoje, papai me dá atenção, tal. A gente tem que formatar uma personalidade curiosa nos filhos. Os filhos desde que nascem, eles são curiosos, eles querem saber, aprender o que é natural. É tudo novo para eles. Agora, ou a gente dá atenção e ensina, ou a gente pega, aí, toma o celular aqui, filho. Tá, toma aqui, vem aqui, vem aqui. E aí pronto, você não está formatando uma personalidade curiosa, então se você não formata uma personalidade curiosa, ele não vai ter vontade em buscar conhecimento, porque não é um curioso. Então você é a favor de um controle, mas a ponto de proibir, como é que os pais podem fazer isso? Controle, como está sendo feito na China, regular o tempo, você só pode ficar por dia 2 horas na rede social, por exemplo. Eu faço isso na minha casa. Por exemplo, o meu enteado tem 13 anos de idade, ele não tem celular, olha isso.
Difícil E se isso hoje você em dia, perguntar hein? Difícil. é, olha, e eu queria muito que você conversasse com ele, porque ele sabe o que ele vai dizer para você, que não sente falta, porque ele não foi acostumado a ter o celular. Então ele não sente falta daquilo. E o videogame, para ele, está regulado. Ele só usa o videogame final de semana. Só que agora ele cometeu um deslize há pouco tempo, então ele vai ficar um mês sem o videogame. Mas ele está confortável com isso. Por quê? Porque ele não está viciado. E sabe o que é mais interessante? Infelizmente, agora ele foi o segundo melhor da turma, mas ano passado ele foi o primeiro da turma. Melhor aluno. Privar completamente do uso da internet, mesmo dos videogames, é difícil, talvez também não seja tão positivo assim, porque eles estão inseridos nesse mundo, né? A questão é controlar o tempo de uso, jogar junto, participar. O que que você sugere ali? Qual que é a receita? Ótimo, muito bem que você falou. Por quê? Ah, você vai tirar tudo isso, mas o mundo está ali mostrando tudo isso para ele. O coleguinha vai ter, ele vai querer ter também. O meu filho de 3 anos, agora eu vou para o meu filho de 3 anos, ele tem um tablet. Só que o tablet dele é regulado. O joguinho que ele tem é jogo de lógica. Eu paguei por esse joguinho. Por que que eu paguei por esse joguinho? Porque se eu não pagar, fica aparecendo anúncio. E o anúncio vai levar ele para outros lugares. Então eu preferi pagar o joguinho para não ter anúncio e ele ter acesso só ao joguinho. Então ele só tem acesso aos joguinhos de lógica, apenas isso. E ele adora, porque é isso que ele conhece. Se eu apresentasse para ele outras coisas, ele ia querer as outras coisas e não o joguinho de lógica. Proibir é a melhor maneira? Ou é necessário também conversar, explicar? Porque vai ter uma hora que o jovem vai estar usando ali, vai ter acesso à internet, ele vai entrar em sites que você não vai ter conhecimento, né? Qual que é a melhor maneira de conduzir isso? Aí a gente volta para formatar a personalidade curiosa. Você tem que saber dizer não e explicar, com argumentos de acordo com a idade, para que ele entenda. O argumento que você tem que ter inteligência o suficiente para entender o que ele entende e saber traçar argumentos que convençam o do motivo que você cortou aquilo ali. Então eu converso muito, eu procuro ter muitos argumentos para que convença a criança. E você tem sim que regular o uso de rede social e o de internet. Só que se você está vendo que na internet ele está buscando conhecimento, leitura, então ok, deixa buscar à vontade conhecimento, isso nunca é demais. Professor, eu vou até ler aqui porque são muitas qualificações. O senhor é membro da Society for Neuroscience, que é uma sociedade profissional com sede em Washington, nos Estados Unidos, né? E também da Federação Europeia de Neurociência. Qual que é o seu papel nessas entidades? Essas entidades, você, como neurocientista, é o que te faz realmente ser neurocientista, no sentido de registro. É um registro internacional. A Society for Neuroscience nos Estados Unidos ela é a maior do mundo, ela é maior do que a europeia, inclusive. E você fica por dentro de tudo que acontece em relação ao mundo neurocientífico, os estudos que são feitos, e eles te auxiliam também, inclusive nos estudos, né, onde vai publicar, etc. Você também pode fazer dali conhecer outros neurocientistas de alto patamar, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que a neurociência é muito forte. Eu fiz 2 cursos aí também nos Estados Unidos, fora a Logos, eu fiz também em Harvard, fiz na de Chicago, fiz na Duke e é impressionante o nível de educação americano em relação à neurociência, é muito, muito bom mesmo. O Brasil não tem, né? E fazer parte de uma sociedade americana é muito importante. E o que é a neurociência, professor? A neurociência é o estudo do sistema nervoso, central, periférico, é você saber do cérebro, dos neurônios e tudo que envolve. E me conta como é que você chegou à neurociência, um pouquinho da trajetória aí da sua carreira. Isso começou, eu acho que com 9 anos de idade, não sei, porque eu queria entender o comportamento humano desde muito pequeno, né. Eu também sou membro de outras sociedades, aí nos Estados Unidos a Mensa americana, a Triple Nine Society, também, e é uma sociedade de alto QI. Então, desde muito cedo, né, quando eu descobri a superdotação, eu comecei a tentar descobrir o que que é o cérebro humano, o que que é a superdotação, o que que é a inteligência. E aí eu fui percorrendo, eu me formei licenciatura em biologia, fiz história, fiz antropologia, fiz psicologia, psicanálise, e fui até chegar na neurociência, e a neurociência eu me encontrei.
E a sua área de pesquisa estuda os efeitos da era digital no amadurecimento das crianças e dos adolescentes, é isso? Sim, porque em 2018 eu comecei a perceber que as crianças e os jovens estavam tendo comportamentos menos inteligentes. O QI ele vem diminuindo. Aí uma pessoa falou para mim assim: "Mas Fabiano, tem tantas crianças aparecendo de alto QI no Brasil?" Aí eu falei: "Sim, tem mais gente fazendo teste e também está na moda." No Brasil é isso, né, tudo que está na moda, em evidência, as pessoas começam a fazer em massa. Então, na realidade, existem mais pessoas fazendo teste. São mais pessoas que não tiram alto QI e uma minoria que tira alto QI. Elas estão se divulgando na imprensa, né. Quais são os fatores que elevam a inteligência de uma pessoa, de um grupo de pessoas? Que fatores que são importantes na formação dessas pessoas? Até hoje, a comprovação que temos na ciência é que você já nasce com precursor genético para alto QI. Você já nasce com alto QI e aí você vai desenvolver mediante a plasticidade. Ou seja, imagina que aquela criança nasce, o bebê nasce e não tem alto QI. Aí o pai faz de tudo, uma neuroplasticidade cerebral ali, com todas as técnicas possíveis e impossíveis para que possa aumentar o QI. Vai aumentar pouca coisa. Não vai aumentar, não vai ser tão significativo assim a ponto de você pegar e aumentar o QI da pessoa ao nível muito alto. Até então é o que a ciência comprovou. Assim como o QI baixa também. Mas até então eu vejo muito mais o QI baixar, o nível que baixa parece ser bem maior do que o nível que sobe. Agora, se você pega e faz um trabalho de neuroplasticidade de conhecimento na pessoa, você vai exercitar essa região frontal do cérebro. Então, obviamente, vai aumentar pontos de QI. Mas muito mais que isso, a inteligência na sociedade que nós vivemos, ele é conhecimento, independente do tamanho do teu QI. Quando você senta numa mesa para conversar com as pessoas, você pode não ter um alto QI, mas se você tiver muito conhecimento, todos vão dizer que você é inteligente. Então, inteligência, para mim, é inteligência social, inteligência de conhecimento, para que você possa mostrar sua inteligência na sociedade. Mas se a gente falar em conhecimento, informação, a internet é um bombardeio de informação. Então, nesse sentido, se a gente for analisar dessa maneira, as crianças estão expostas a essa informação e são capazes de absorver essa informação. Então, em que sentido que a internet é prejudicial à inteligência da criança? Não lê, elas não lê. Não lê o conteúdo completo. E eu vou te dar um exemplo muito bom. Eu tenho coluna no Brasil e eu tenho coluna em Portugal. Eu também tenho coluna em Angola. E eu consigo medir o tempo que cada pessoa, acho que as pessoas, que aquele público lê a minha coluna. E eu te digo que no Brasil as pessoas só leem o título. Ela não lê o conteúdo completo. Só para ter uma ideia, uma matéria minha na minha coluna em Portugal, o tempo de duração média é de 3 minutos de uma pessoa lendo. E no Brasil não. Às vezes não chega a 1 minuto. Eles leem o título e não leem o conteúdo completo. E tem uma explicação para isso. São muitas informações, mas você não se aprofunda. O nosso cérebro ele opta pela economia de energia. Faz parte da sobrevivência optar pela economia de energia. Então você sabe que as informações estão ali, mas você, por saber que está ali, você não busca. Ah, depois eu busco, depois eu leio, depois eu vejo, e no final você não vê. E aí você treina o seu cérebro e torna ele viciado em não buscar informações. E também, como tem muito foco, como você disse, é muita informação o tempo todo. Então o cérebro ele acaba aprendendo a não saber focar. Logo, você não consegue focar em nada. Então você não consegue ler sem foco. E sem foco, sem leitura, não tem memorização. Os internautas, especialmente os brasileiros, talvez precisem aprender a usar a internet, você diria? A gente tem que tentar voltar aos hábitos antigos. Ler livro, de papel, dormir mais cedo, se alimentar das comidas mais antigas, ter hábitos mais antigos. Vai para a rua pular corda, vai brincar de pique-pega, vai jogar bola na calçada. Atividades lúdicas, psicomotricidade. Então a gente tem que voltar aos hábitos mais antigos para que tenha uma saúde mental melhor. Professor, o JR Mundo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua participação. Eu agradeço o convite e toda vez que tiver um tema que possa ajudar cada vez mais pessoas, pode me convidar. É um prazer. O JR Mundo é o nosso espaço para tratar de assuntos de interesse global. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.